Há 2 meses do fim do ano, o governo federal enfrenta dificuldades para fechar as contas, com gastos maiores do que a arrecadação, mesmo com a arrecadação batendo recordes, essa também batendo recordes. Um fato pesa para o acúmulo de um déficit fiscal bilionário. Desde a pandemia da Covid-19 em 2020 até hoje, o governo já pagou quase R$ 1,5 trilhão em benefícios sociais. Vamos ver na reportagem de Danilo Moliterno. Quando chega o final do mês, é comum sentir aquele aperto no bolso para fechar as contas. Isso quando a dívida já não é grande o suficiente para o excesso de gasto passar quase sem ser notado. É isso o que acontece com os cofres públicos há anos. R$ 1,438 trilhão. Este é o valor que o governo federal pagou em auxílios sociais à população brasileira desde a pandemia de Covid-19. É mais um endividamento da União. Isso não é dinheiro que estava no cofre. Na crise sanitária, ainda durante o governo Bolsonaro, com a economia chefiada pelo ministro Paulo Guedes, os gastos com esse tipo de benefício explodiram. E nos anos seguintes, apesar da volta à normalidade no campo da saúde, o custeio de programas sociais seguiu em patamares elevados. Um levantamento feito pela CNN considera 4 benefícios: os programas de renda mínima Bolsa Família e Auxílio Brasil, o auxílio emergencial, oferecido para conter os efeitos econômicos negativos durante a pandemia, e o BPC, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O início da crise sanitária e, consequentemente, do pagamento do auxílio emergencial marca um salto no pagamento dos auxílios. O gasto com benefícios, que antes estava na casa dos 80 bilhões, superou a marca de 365 bilhões de reais. Em 2021, o valor recua, mas ainda é 2 vezes maior que aquele registrado antes da pandemia. E depois, esse gasto cresceu ano a ano. Até setembro de 2025, os benefícios sociais custam 221 bilhões de reais ao contribuinte. O avanço nos últimos 4 anos também reflete uma mudança política. Em 2022, ano eleitoral, o auxílio emergencial da pandemia foi substituído pelo Auxílio Brasil. E o valor concedido à população também foi atualizado. Passou de R$ 400 para R$ 600 mensais. O benefício é mantido até hoje pelo governo Lula. A cifra trilionária gasta pelo governo com benefícios sociais contribui para inflar e engessar o orçamento brasileiro. Hoje, o governo gasta mais do que arrecada. No acumulado do ano até setembro, o rombo já ultrapassa 100 bilhões de reais. E sem conseguir fechar no azul, o governo não consegue investir no nível necessário para impulsionar o crescimento do país. Nós estamos passando por uma crise fiscal que se arrasta há anos, ao menos desde 2014. Então, o governo passa por um processo de déficit primário e endividamento crescente que onera, obviamente, a economia brasileira, afasta investimento. O governo acaba tendo dificuldades de encontrar uma solução fiscal para poder entregar melhores condições macroeconômicas de uma solução de médio e longo prazo para as finanças públicas do Brasil. O orçamento hoje brasileiro, do jeito que está, ele é inadministrável a partir de 27. Não tem como, pode colocar o Papa na cadeira, não importa quem vai ser eleito, é impossível gerenciar o orçamento público brasileiro do jeito que está. Economistas reconhecem o desafio político de se reduzir os benefícios no momento em que parte da população já conta com eles para o dia a dia, mas defendem que é possível, na prática, combinar responsabilidade fiscal e social. Para os especialistas, a trajetória de despesas que mais preocupa é a do BPC, que dobrou nos últimos 5 anos. Até setembro, os gastos com este benefício ultrapassam 87 bilhões de reais. Uma das formas de reduzir o tamanho do gasto seria pela revisão dos beneficiários. Os economistas alertam que irregularidades na solicitação dos auxílios pesa, e muito, na conta do governo. Tem uma quantidade grande de benefícios sendo pagos para pessoas que não têm direito, né? São concessões irregulares de benefícios, são fraudes. E aí, qual o tamanho desse negócio? Fácil 20 bilhões. Então, dá para economizar sem retirar direito social,
se o governo for mais ágil, mais inteligente, mais leve, mais informatizado, mais digital, mas para isso precisa tocar essa agenda que está esquecida.